Vamos lá, livro 3. Qual que seria um tema central assim desse capítulo, desse livro? Como a gente poderia resumir a sequência da história dele aí? Qual tema que ele se atém mais nesse trecho? Eu achei legal no livro como demonstra a aproximação dele com Deus, né? Esses contatos mais diretos, assim, a questão do livro de Hortêncio de Cícero também eu achei bem interessante, alguns dados que ele traz. Parece que para mim foi um divisor de águas, assim, no livro. Há uma aproximação mais direta, um entendimento mais profundo. Aqui eu acho que ele estava lá pelos 19 anos, pelo que parece. Uma forma de aprofundamento. Ele não cessa de falar dos pecados dele, né? É uma coisa que ele sempre realça e contrasta bastante com a graça de Deus, mesmo que às vezes ele seja flagelado com duros açoites pelo próprio Deus. Na estrutura do livro 3, ele já uma das coisas que ele começa a discutir é essa busca de amar e ser amado, já desde a parte teatral. Depois ele parte para a parte da misericórdia, né? Como você pode relativizar misericórdia tanto no teatro como na vida real e relacionamento com Deus. Depois ele passa também nessa busca de amor, da busca desse amor que ele fala do amor à filosofia, né? Da filosofia como uma coisa a ser amada, ou o amor pela sabedoria. Contrasta isso com a sabedoria verdadeira que é encontrada em Deus. E depois ele fala também dessa busca do amor aos próprios pecados e à sua própria carne. Então, acho que o tema unificador do capítulo é a busca incessante por Deus, que várias vezes é falha e errada, quando ela não tem como fim principal o próprio Deus mesmo. Então, ele busca o bem maior na misericórdia, ou até na dor que ele sente ao perceber a dor do outro, na sabedoria do mundo, dos maniqueístas, das filosofias que ele tinha, e no próprio prazer né, parece aqui falando bastante de coisas sexuais também, mas no final das contas ele chega à conclusão que na humildade da mãe dele, né, na oração, que ele termina ali no finalzinho do livro, né, na humildade da oração, de falar com aquele que ele fala até um pouco, né, quando fraco que é forte, de reconhecer que não é na eloquência, como de Cícero, ou dessas coisas que você acha a Deus, mas na fraqueza mesmo. Mas é então uma busca incessante de Deus, eu diria que é o tema unificante do livro. Eu acho que eu falei pro Lucas, primeiro... Fala aí, Lucas. Eu não consegui ler esse capítulo. Eu estava comentando com você que eu tive um pouco de dificuldade de ler esse capítulo essa semana, mas unindo aí o que o pessoal falou, me parece que ele tateando, né? Porque um dos trechos que eu li que me chamou bastante atenção é quando ele entra em contato com a Bíblia pela primeira vez. Assim, ele percebe que ele entrou inchado, ele achava que ele não cabia ali dentro, mas é porque ele chegou muito elevado, né? Então talvez seja indo nessa linha que o Rafa falou aí, o coração dele tateando, né? Procurando o amor. No primeiro parágrafo ele começa falando: amando amar, queria algo para amar e odiava a tranquilidade e o caminho sem armadilhas, porque dentro de mim havia fome por falta de comida interior, por falta de ti, meu Deus. Mas não estava faminto dessa fome, não tinha desejo por alimentos incorruptíveis, não porque estivesse cheio deles, mas porque quanto mais debilitado, mais me enjoava.
Então tinha esse anseio por algo que ele buscava preencher com as coisas do mundo, que sejam os prazeres sexuais, que é a própria sabedoria humana, ou a força humana em contraste com a humildade da mãe dele, né? Nisso ele reconhece que existia um amor pelo amor, um amor pela afeição, pelo desejo, né? E esse desejo que existia já era algo que apontava para esse Deus transcendente, que eu acho que talvez Deus usou a obra de Cícero justamente para levantar pelo menos essa questão de um Deus transcendente, né? Em contraste talvez com o Deus maniqueísta, que era mais espacial, né? E não transcendente. Uma dúvida que eu fiquei, o quão relevante era o maniqueísmo nesse período? Você tem ideia, Rafa? Se era muito forte? Era muito forte, na verdade, né? Era lógico, não era de tradição cristã, mas era uma corrente filosófica muito grande, né? De muitos seguidores. Marginal. Entendi. Eu estava lendo um pouco sobre o maniqueísmo aqui antes da gente entrar aqui, para talvez até contextualizar algumas coisas. E é interessante que o maniqueísmo entende a existência de dois seres opostos, né? Bem e mal, o Deus e Satanás. Mas a missão dos eleitos dentro do cosmos é de trazer a luz para fora do que é material. Então, eles tinham meios religiosos de trazer essa luz, de trazer o que é espiritual, que eles muitas vezes se referiam como luz, para fora. Inclusive, tem uma hora que ele fala sobre a figueira, ele fala sobre os alimentos, né, que você liberava praticamente o que é espiritual de dentro dos alimentos quando você mastiga, ou quando um dos autores que eu li aqui falava que até que você fazia essa liberação espiritual do que estava ali dentro do alimento, dessa luz, através do arroto, através, né, de você expelir, tipo, você separa o material do espiritual através disso, né? Então, existia muito essa conexão entre o que é material e espiritual e o que ia redimir, ou arrumar as coisas, o erro, né? O que está quebrado nisso tudo seria essa divisão, essa liberação da luz que existe nas coisas. O maniqueísmo ainda é uma corrente que bem ligada a vários tenets, né, coisas importantes do próprio gnosticismo, né? Ela é uma branch, ela é um galho do gnosticismo. E o que é mais importante no gnosticismo é você se desvencilhar, e Agostinho também vai falar um pouco sobre isso, né? É se desvencilhar do corpo. Você tem que, quanto mais você se desvencilha do corpo, mais você progride para o espiritual. É interessante perceber que isso até hoje ainda está um pouco nas nossas igrejas, né? E a gente pensar que o corpo, aquilo que a gente tem é ruim, que a gente não precisa cuidar do que é do corpo ou do ambiente, do meio ambiente, né? Acho que muito meio cristão, principalmente isso, eu acho, né? Acho que a gente tende a ter uma visão muito mais gnóstica de que a gente pode se desvencilhar e não precisa cuidar dessas coisas, do que ter uma visão de que Deus deu e a gente tem que cuidar mesmo. Na semana passada a gente estava... Fala aí, Lucas. Não, eu queria só dizer que, na minha opinião, o gnosticismo ainda está forte no mundo inteiro, cara. Impressionante. Porque muita dessa discussão, por exemplo, de teoria de gênero e tudo mais, é baseada nisso, né? Baseada numa revelação interna. Seu microfone está bem baixinho, cara. Oi?
O microfone tá bem baixinho. Falou. Vou falar mais alto aqui. Essa história de gnosticismo ainda está muito forte, está vivo, especialmente nessas questões de gênero e tudo mais, né? Com essa ideia de uma revelação interna, trazer para fora o que está lá dentro. Então assim, é bizarro como não existe nada de novo debaixo do sol, né? É. O próprio Agostinho, né, ele escreve, mais tarde ele vai escrever contra o maniqueísmo, né, da natureza, qual é que é o nome do livro aí? Da natureza do bem, se eu não estou enganado. Deixa eu conferir aqui. Ele escreveu esse livro em 1900, onde, se eu não estou enganado, ele argumentava que não é preciso você ter essas duas forças, né, admitir duas forças iguais e opostas, né, no universo, como o Lucas falou aí, perto de uma espécie de yin yang aí, né, ou até mesmo Star Wars, né, já que a gente está no 4 de maio, para explicar o mal. E nesse livro eu li alguns trechos lá por causa de uma matéria do mestrado, e ele fala justamente, ele bate, né, muito forte que não é uma natureza, uma substância, mas é a corrupção da natureza boa, criada por Deus, né, ou uma ausência do bem, né? Então, uma obra que ele escreveu só contra o maniqueísmo, que vale ler, assim, se tiver tempo, é bem interessante. Pelo menos alguns capítulos, alguns trechos que eu tive que ler lá, foi muito legal. A questão inicial do maniqueísmo me parece uma tentativa de explicação da existência do mal, né? E inclusive nesse próprio livro aqui no parágrafo 7º, Romano e 12 arábico, ele coloca, né, não sabia que o mal não é senão a privação do bem, até o limite do total não ser. Então ele tem uma explicação aqui pro que é, né, uma explicação ontológica do que é o mal, a ausência do ser, a ausência do bem aí. Talvez até a questão, Rafa, da pesquisa que você mencionou outro dia, né? Se a ausência se o mal é a ausência do ser, é a ausência do bem, porque o bem é o ser, então existe uma conexão metafísica para ser feita aí mesmo, né? Com certeza, o ser de bom, isso é uma pesquisa um pouco mais, mas o Agostinho tá falando aqui principalmente que o ser, né, no sentido de ser e existir, né, a essência de ser é ser bom. Nós, apesar de existirmos, nossa existência é uma existência derivada, e aí porque ela é uma existência derivada, ela está suscetível exatamente à corrupção, né? Deus é um ser puro, né? Então, até nas discussões que a gente teve anteriormente, né, ele é ato puro. Então, por ser ato puro e por ser um ser, só ele é bom por natureza, né? Bondade descreve ele como um todo. E o fato de nós sermos derivados já gera essa possibilidade de corrupção, e que a gente em Adão já deu desde o início a esse projeto de corrupção e de pecado, né? Mas é interessante isso. Eu também tenho marcado aqui a privação do bem é a essência da natureza do mal, de não existir, de não ser bom. É muito interessante essa discussão. Tem muita discussão sobre a visão agostiniana, né, do privatio boni, né, que o pessoal fala que é o termo.
A questão do private bond ela é interessante, mas ela não chega a explicar muitas coisas, né? Ela só explica que o mal é a privação do bem, mas ela, de uma certa forma, não consegue explicar a inserção do mal no mundo, ou existe um ser que é oposto a Deus desde o início. É uma teoria que ela consegue explicar a natureza do mal como sendo uma coisa que não é bom, que não tem a existência ontológica em si, né? Barth também pega essa mesma visão de Agostinho, né? E ele explica isso bastante, mas ainda tem outras teorias sobre a existência do mal que vão falar um pouco mais sobre exatamente a inserção do mal, como ela é possível, que é uma pergunta que a teoria da private bond ainda não responde. Uma coisa que me chama a atenção no maniqueísmo é essa equidade que parece entre o bem e o mal, como se Deus e algo mal estivessem no mesmo patamar, enquanto nós sabemos da soberania de Deus ainda sobre todo o mal. Então, Deus é Deus acima de todo o mal. Então, não existe uma equidade. A gente não pode colocar como se fosse numa balança que, me lembra muito aquelas balanças com dois pratos que você vai equilibrando para saber exatamente o peso. E, na verdade, a gente entende que não é isso, né? A gente tem que ter a compreensão da soberania plena do bem, né? De Deus, em tese. Isso foi um dos argumentos, né, dele, não é a ideia de que toda a natureza criada ela é inferior a Deus e passível de corrupção, né? Se eu não estou enganado, não é isso, Rafa? É um dos argumentos que ele usou, não é? Sim. Por conta da expressão que você usou aí, do ausência do bem, né? Só que o duro é fazer as pessoas entenderem isso, né? Principalmente o incrédulo. E como o Lucas falou, e eu vou mais além, eu não acho que é só na questão de gênero, né? Hoje, como eu falei, a gente nem percebe, não sei o quanto a gente é afetado por isso, mas o nosso mundo está infestado disso, em todo lugar, como o Rafa bem colocou, isso não é uma coisa que sumiu, né? O gnosticismo, ele continua aí, inclusive dentro da igreja. O Senhor tem misericórdia. Quando ele fala sobre o livro do Cícero, que ele diz assim: passei a ansiar pela imortalidade da sabedoria com incrível ardor do coração. Isso porque logo antes ele diz que aquele livro mudou os meus sentimentos e me voltou para ti, Senhor. Será que eu não li Cícero, eu desconheço o conteúdo do livro para poder interpretar talvez um pouco melhor a frase dele aqui. Mas o que me parece é que, de alguma maneira, o livro abriu para ele justamente a inveracidade dessa balança aí que o Abner citou, né? De que existia alguém que necessariamente é superior a tudo e a todos, que existe algo, uma sabedoria imortal que deve ser pela qual se deve ansiar, né? Que é diferente de qualquer outra sabedoria, porque talvez transcendente, enquanto qualquer outra sabedoria não. Não sei se isso faz sentido, não sei se eu estou certo, se vocês tiveram a mesma impressão, mas parece que aqui ele está trazendo alguma coisa sobre a transcendência de Deus aqui, que justamente tira esse equilíbrio dessa balança que o maniqueísmo antes trazia para ele, e agora ele meio que supera isso. Não sei se eu tô certo ou não, mas eu a acho que, impressão é essa. como um bom leitor de Orígenes, ele percebe uma coisa que eu acho interessante aqui. Essa frase que você citou aqui no início, né? Passei a ansiar pela imortalidade da sabedoria com incrível ardor de coração. Enquanto que no maniqueísmo ou no gnosticismo você tem uma batalha entre o bem e o mal, são dois conceitos, né? Bem e mal como coisas
somente meio que substâncias divorciadas de personalidade ou de personalização. E aí ele muda, ele fala assim, ansiei pela imortalidade da sabedoria. E eu quando eu li isso aqui dessa vez, eu nunca tinha percebido isso antes quando eu tinha lido, né? Eu falei, é interessante, ele fala da sabedoria como algo imortal, né? E imortalidade geralmente você dá para alguma coisa que vive, né? Que tem personalidade. E aí ele logo depois do parágrafo 8, ele fala assim, não sabia que estavas fazendo comigo, pois em ti está a sabedoria. Eu falei, já tem alguma indicação de ainda maior aqui, que ele está começando a perceber que em Deus habita uma certa sabedoria de uma forma diferente, né? Ele está conectando os pontos. E aí ele termina citando ali, falando que tomem cuidado para não serem enredados pela filosofia e pela vã sedução, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos desse mundo, e não segundo Cristo, porque nele reside corporalmente toda a plenitude de divindade. Aí ele está juntando todos os pontos, na minha opinião, já desde o começo, falando que o corpo não é ter um corpo não é a fonte do mal. Não significa ter mal. Porque Jesus tinha corpo, ele morava em Deus, e ele é, tipo, e como eu falei, como bom leitor de Orígenes, né, na tradição, na tradição da igreja primitiva, a sabedoria, né, apesar de hoje nós, na nossa tradição mais gramática histórica, termos aversão à leitura de Provérbios 8 como uma personificação de Cristo, na igreja primitiva, eu acho que corretamente é a leitura mais indicada ali. E Agostinho está fazendo essa leitura e conectando esses pontos, né? Necessariamente para refutar o maniqueísmo, mas também porque só assim você consegue, de uma certa forma, advogar pela bondade do corpo e da criação, né? Acho que ele tá tateando em coisas interessantes aqui, mas vou deixar por aí. Muito bom, Rafa. Obrigado. Muito bom. É legal essa reflexão como que Cristo poderia ser personificado em um corpo, sendo que o entendimento do maniqueísmo era que o corpo era mal, que a matéria era mal. Então, em contato o tempo todo com o Senhor, né? Refuta-se bem direto. Exatamente. Posso rapidamente? Diga. Tá me ouvindo? Não, eu só queria chamar a atenção para uma outra faceta disso, né? Para mim, uma coisa que me chama a atenção é como ele consegue, quando ele para pensar, porque ele está escrevendo uma biografia, né? Uma autobiografia, em alguma medida, né? Então ele já está escrevendo com as lentes que já conseguem enxergar todos esses pontos, né? Mas como ele tem a leitura de Cícero como um desses picos, né? Que levou ele a reconsiderar as coisas, e depois passou-se, sei lá, talvez 10, 15 anos, até que ele conseguisse chegar ali a Cristo, né? A sua conversão, e depois sabe lá mais quanto tempo, até ele conseguir olhar para trás e enxergar todos esses picos alinhados, né, por assim dizer. Então, enfim, é só uma questão aí de que talvez a gente seja um pouco impaciente com gente que está começando a caminhada cristã, né? Muito bom. No final desse parágrafo 8 aí, que o Rafa mencionou, ele também fala sobre... Ele fala que ele notou a ausência do nome de Cristo no livro de Cícero, mas ele fala logo em seguida, porque esse nome, conforme tua misericórdia, Senhor, esse nome do meu Salvador, teu Filho, meu terno coração o bebeu piamente no próprio leite materno. O guardou no fundo dele. Então ele
ele via Deus usou Cícero para trazer alguma coisa sobre Deus, mas parece que de outro lado ele sentia a ausência desse Cristo que depois ele percebe que era cuja encarnação realmente testificava contra aquilo que ele cria no maniqueísmo. Uma semente, né? Podemos dizer que foi tipo uma implantação ali de uma semente. Mas ele já coloca a questão ele bebeu de um leite materno, né? A mãe dele desde pequeno já ensinava ele, e depois ele concluiu o final desse livro justamente com o testemunho dela de oração perseverante, né? Pela salvação dele. Ele foi batizado, né? É interessante que a gente, lendo as confissões, assim, a gente esquece quando ele está descrevendo todos esses pecados e essa fuga dele muito grande da vida cristã, de que para ele, até a teologia católica até hoje também, né? Apesar de que eu não considero Agostinho um bem da Igreja Católica Romana, eu considero ele como um bem católico de todos nós. É minúsculo. Com C minúsculo. Mas para ele, como na Igreja Católica Romana hoje, a questão dele ter sido batizado, eu acho que quer dizer muito aqui nesse sentido aqui, né? Que ele bebeu do leite desde o leite materno, que a mãe dele batizou ele já foi inserido, por isso que ele às vezes lia Cícero e sentia falta do nome de Cristo. Porque ele já tinha recebido, né? A fórmula batismal naquela época era você receber esse nome, você recebia o nome de Cristo em você. Uhum. Como hoje, né? E ele percebe a falta disso aí. Mas é só um comentário rápido. Me permite voltar num ponto que o Rafa levantou, ainda aí no capítulo 5, quando ele cita aí a Colossenses, agora eu não sei se é 1 ou se é 2. Eu sempre confundo o 1,19 com 2,9. Quando ele fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, qualquer entendimento, não sei se você sabe isso, Rafa, de Agostinho quanto à tentação de Jesus no que diz respeito a ele escolher pecar ou não pecar, ou não ter a possibilidade de pecar. Normalmente, cara, eu não sei porque eu não li aqui, né? Nem li, pesquisei em Agostinho, mas normalmente a tradição cristã, na sua maioria, até basicamente Edward Irving ali do século XVIII e XIX, vai ser unificada numa resposta de que Jesus ele era não posso pecar, né? Não pecar, da impecabilidade de Cristo. Sim. A não possibilidade de ele pecar. E Agostinho ele tem essa discussão, né, dos 3 tipos de seres, do posso pecar, não posso pecar, etc. Então ele, até onde eu me lembro, apesar de eu não ter estudado isso super a fundo em Agostinho, ele vai cair mais na área do não posso pecar, de que ele não pode poder pecar. Essa vai ser a resposta unificada, basicamente, da tradição cristã. Eu só sei disso porque isso foi a pesquisa da minha dissertação, né? Sim, é por isso que eu quis te perguntar. Mas se você pedir para apontar onde Agostinho tem essa discussão, eu só posso falar com certeza assim que mas é a resposta normal da tradição cristã. Não, eu queria ter certeza disso, mas eu sei que muita gente vai usar Hebreus, né, para contrapor e tal. Mas legal. Porque bom, rapidinho só para não tomar muito tempo, mas é uma discussão que você tem que ter claro aqui que Agostinho tinha, que você tem um agente
da encarnação, que é um agente divino, né? É um agente que age por meio de duas naturezas, porque a pessoa, o eu da encarnação, né? Aquele que fala eu, na verdade, é uma pessoa. O agente é uma pessoa. E a pessoa, né, Jesus, o Filho, a encarnação é duas naturezas em uma pessoa. Então, o agente daquilo ali, ele não poderia negar a si mesmo. Então, essa é a racionalização, ou a racionalidade por trás dessa resposta. Mas era só isso. Vamos lá, Ótimo. deixa o Lucas guiar aí. Não, muito bom. Depois, no parágrafo 10 ou 6 Romanas, ele fala que ele caiu nas mãos de homens delirantes de soberba, demasiado carnais e loquazes, em cujas bocas estavam laços de demônios e um visco feito da mistura das sílabas do teu nome e do nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Consolador Paracleto, o Espírito Santo. E esses nomes nunca abandonavam a boca deles, mas apenas pelo som e pelo estrépito da língua. Ele está falando ainda dos maniqueístas, de quem que ele está tratando aqui. Parece que existia algum tipo de afirmação trinitariana, mas que era feita em vão, ou pelo menos só de palavra, né? O que ele está no parágrafo 10 ou 6 Romano? Parece que existe, logo depois disso, durante o parágrafo todo, parece que existe uma ênfase no que é verdade, né? Não sei até que ponto ele está falando genericamente de filósofos ou ele está falando especificamente dos maniqueístas. Ele traz, né, a questão do Sol, da Lua, ele traz a questão do que ele mastigava. Então, parece que ele está falando especificamente do grupo maniqueísta, né? Eu não sei se... peraí que eu... Agora eu acho que eu estou falando. Assim, parece que ele está falando diretamente dos maniqueístas. Mas eu fiz um negócio que não se deve fazer muito, mas eu já falei, olha só, que jeito bom de se referir à forma como as pessoas ainda hoje se referem ao nome de Cristo, porque é só pelo estrépito na língua que se fala de Cristo. Então, para muitas pessoas, né? Não para todas. Né? Enfim, só essa foi a minha sensação. Acho que ele caiu. Quando eu li esse trecho. Não. Não sei. Repete, Lucas. A gente não conseguiu ouvir direito, não. Eu estou chegando em casa. Me dá 5 minutos que eu chego em casa e a gente já vou conectar no Wi-Fi. Tá bom. Bem, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Esse parágrafo 6 aí, ele termina, acho que talvez como uma pista. Aí ele termina já falando, ele está falando sobre a questão da verdade, né? Ele entra nessa discussão da verdade, o que é verdade, o que não é verdade. E aí ele termina falando assim, olha, eu tentei buscar a verdade na alma, ou tentei buscar a fonte de vida na alma. Mas a alma não é fonte de vida, porque a alma ela é dada. A gente recebe a nossa alma. E quando eu busquei a fonte de vida na alma, eu talvez busquei a fonte de vida na alma porque ela é a parte material.
né? Então, eu queria me desvencilhar do corporal, procurei na alma. Mas a alma não é a fonte de vida, porque ela recebe vida. E aí ele termina, fala, nas últimas sentenças ali, ele fala, nem a alma ou é que é a vida dos corpos. E por isso, como a vida dos corpos é melhor e mais certa do que os corpos. Tu, porém, és a vida das almas, a vida das vidas, vivente por ti. Não mudas vida da alma. Então ele chega à conclusão de que, apesar da alma ser uma parte talvez excelente da nossa composição, e aí a gente vai entrar numa discussão aí, composicionalismo versus descartianismo, etc., mas que a gente não precisa, mas ele vai falar assim, olha, independente disso, Deus é muito mais excelente do que a alma. E a gente só precisa saber disso. Então, não é... Acho que talvez, para responder a sua pergunta, talvez ele está querendo justamente mostrar aí que, apesar dos maniqueístas, não sei se ele está se referindo a ele, mas talvez uma pista de que ele esteja, de que a alma seja uma parte excelente, não é o objetivo final não é se desvencilhar, mas é buscar Deus. E a Deus como verdade, né? Se quando ele faz as referências à verdade, ele coloca a verdade. Eu, porém, tinha fome e sede nem sequer dessas primeiras obras, mas de ti, verdade na qual não há nem sombra de variação. Então, quando ele conclui, seria certo dizer que quando ele conclui que a alma não tem vida em si, logo não pode produzir verdade em si, ele olha para Deus como fonte dessa alma e como essa verdade que não tem variação. Então, ele é a fonte tanto da vida quanto da verdade. Parece que ele está, de alguma maneira, ele está colocando ligando as duas coisas aqui, né? Sim. Acho que sim, acho que você está certo. Mas alguma coisa chamou atenção aí nesse parágrafo? Mas vamos nos próximos. Oi? Eu acho que o Lucas ainda. Já foi bem abordado. Mas eu sigo muito o pensamento do que o Lucas tinha comentado. O que exatamente? De ser algo mais direcionado aos maniqueístas mesmos. E talvez uma abordagem um pouco mais direta. Porque quando ele começa a falar também sobre corpos, né? Parece que ele tá tratando dessa questão do material versus o imaterial. Eu acho que ele vai tentando deixar claro como deve ser afastado esse tipo de pensamento, ou como impregnava esse pensamento naquela época, né? Talvez naquele período era algo muito relevante. No final da próxima página, ali já no parágrafo 7, só para continuar, ele continua essa discussão, depois ele começa a falar sobre beleza, sobre prazer, mas ele fala assim, com efeito desconhecia a outra, ali no 7 e com 12 arábico, né? Com efeito desconhecia a outra realidade, a que verdadeiramente era impelido como por aguilhões a concordar com os meus insensatos enganadores, quando me perguntavam de onde vinha o mal, se Deus era contido numa forma corporal, ou se tinha unhas, cabelos, e ainda se poderia ser considerado justo. Tá vendo que essa discussão tá bem na mente dele, né? Depois ele vai falar sobre a privação do bem, que a gente já conversou um pouco. No 13, ele vai falar justamente, de novo, vai continuar essa discussão, né? E não conhecia a verdadeira justiça interior, que não julga segundo o costume, mas segundo a lei justíssima de Deus, onipotente, a qual vem se conformar os hábitos morais dos diferentes países e épocas,
de acordo com o país e a época, enquanto ela permanece em todo lugar e não muda em lugares e tempos diferentes. Aí aqui eu acho que ele está querendo justamente mostrar que o fato de Deus não ter um corpo, de ser acorporal, é a base para que a justiça tenha transcenda o tempo, né? Acho que tudo isso ele está falando, está tendo essa discussão do corpo e da não corporeidade de Deus, não ser compatível de uma certa forma com, apesar de Deus não ter um corpo, isso não ser compatível com o maniqueísmo, mas ser compatível com o cristianismo em si. Acho que ele está trazendo essa discussão aqui. Parece que ele tá realmente colocando bastante peso nessa questão da transcendência de Deus. Eu acho que eu falei isso algumas vezes aqui, mas parece que tudo volta a isso, né? Ele como transcendente é a origem da alma, ele como transcendente é a verdade, ele é acorporal, porque ele transcende o que é criado, e daí ele entra na questão da justiça. Se ele é transcendente, então existe uma justiça que transcende os costumes do que é mundano, do que é nosso aqui, né? E eu acho que não só isso. Além disso, uma piedade que transcende essa diferenciação entre um ser acorporal e um ser material mesmo. Então, além de toda essa questão de transcender na existência, mas também sua piedade, que ele não se limitaria tão somente ao bem acorporal ou imaterial, mas que a sua piedade, a sua bondade iria transcender até para o material também. Então, não estaria limitado, estenderia para todos. Acho que a questão é a explicação, né? Qual a melhor explicação para a realidade, para a realidade da vida. O Lucas acho que falou corretamente aí de que Deus transcende a gente, e aí o fato de Deus ser transcendente, dele estar além das nossas compreensões e tudo, ele explica a realidade melhor. Explica que o corpo é uma coisa boa e que não é, e que o espírito também não é uma coisa ruim. Então, é tudo bom, porque o criador de tudo isso está além de todas essas categorizações. Agora, se você quer explicar toda a realidade, a metafísica de tudo, através da relação entre bem e mal, ou entre corpo e espírito, então você vai colocar toda a relação criador e criatura num pacote só, né? E você vai estar conflando ou misturando o criador com a criatura. E Agostinho está at pains aqui, né, para falar, não, Deus está além disso tudo. Ele não resume isso. Além disso, Rafa, uma coisa que me chama a atenção é tentar colocar Deus numa caixinha mensurável, como, além dessa, como você disse, se a mistura entre criador e criatura, parece que existe uma privação da grandeza de Deus, como um ser que não conseguiria transcender o bem e o mal. E parece que eles tentam privar a grandeza de Deus para limitá-lo, algo nesse sentido. Eu acho que qualquer visão não cristã da realidade vai acabar conflando ou misturando o Deus e o Criador e criatura. No fundo, é engraçado você ler os reformadores holandeses, os Dutch Reformed, até os mais recentes, né, o Vos, o Bavinck, mas principalmente o Vos, quando eles resumem as visões contrárias, eles chamam todas as visões contrárias deles de panteístas. Ele fala, você
Você errou, você está contra essa visão. Essa visão aqui é uma... Por exemplo, é interessante você pegar os livros do Voss, aqueles pretinhos que a Alexa traduziu, como é que chama? Acho que chama Reform Dogmatics, né? Aqueles pretinhos, né? E a discussão dele de liberalismo, ele chama liberalismo de panteísmo. Porque, no final das contas, ele fala assim, tá, se Deus é um Deus puramente imanente, que é a visão liberal, né? Então, isso não passa de panteísmo revisited. E acho que geralmente é o que pessoal, é o que acontece, né? Quando você tenta criar um Deus fora da revelação das Escrituras, você vai criar um Deus à sua imagem, que não passa de uma conflação do eterno com o limitado, com o temporal. Que parece que era algo necessário, pelo menos para o maniqueísmo fazer algum sentido, né? Se você vai ter dois seres que vão ser supremos, entre aspas, se você tem algum que você não pode ter dois que transcendem, dois criadores do mesmo cosmos, né? Então parece que eles traziam esses dois princípios para dentro do sistema do mundo e então a transição talvez que Agostinho teve que eu acho que talvez o Cícero ajudou ele a fazer é justamente essa transcendência, pelo menos é o que parece aqui, que desenrola através de todo o resto, porque ele começa a questionar todos os pressupostos do maniqueísmo a partir desse Deus que é transcendente, né? É difícil saber o que causou, né? Mas alguma coisa foi. Parece que foi um momento ali de luz. Agora ele fala no final ali do parágrafo 12, o sétimo romano, porque uma massa é menor da parte do que no todo, se for infinita, é menor numa sua parte de extensão determinada do que no infinito e não é inteira em toda parte como o Espírito, como em Deus. Ignorava totalmente o que está em nós, segundo o qual somos e somos definidos com razão das Escrituras, imagem de Deus. Então ele pega a questão, se você consegue colocar Deus numa parte, então você tira essa transcendência dele, né? A questão do panteísmo, do panenteísmo, que era justamente de trazer essa equalização de Deus com a criação, pelo menos em parte no panteísmo. Mas no final ele fala sobre a imagem de Deus. O que ele... Eu fiquei tentando entender por que ele traz a discussão da imagem de Deus aqui. Eu não sei se vocês têm alguma informação mais sobre como ele entendia essa imagem. Peraí, deixa eu ler com cuidado aqui. Boa pergunta, interessante isso aí. Será que ele já não está fazendo a ponte para o 13? Próximo parágrafo?
Pode ser. Eu vi uma nota de rodapé aqui e falei, às vezes tem uma explicação, daí eu cliquei só tem a referência do versículo. É porque ele está falando que ele fica confuso, né? Porque ele fala ali, logo depois do que a gente já citou, não sabia o mal se não é a promoção do bem, não sei o quê. E onde eu poderia ver isso, né? Que o mal é simplesmente a privação do bem. Se meus olhos viam apenas corpos e minha mente apenas fantasias. Então talvez ele estivesse trabalhando ainda nesse dualismo muito grande. E à medida que ele foi entendendo essa questão do infinito, finito, que é uma frase até difícil de entender, ele percebe que talvez isso tenha a ver com a imagem de Deus. Daí ele Mas aqui, continua falando. o contexto imediato... Oi? Desculpa, Lucas. Mas é interessante porque o contexto imediato ele está falando da indivisibilidade de Deus, né? Uhum. E aí ele fala assim, e eu ignorava que somos definidos com razão nas Escrituras e imagem de Deus. Mas nós não somos indivisíveis, né? É uma coisa interessante isso aqui. Talvez tem que pegar um Augustine Scholar para explicar isso para a gente, porque acho que é uma... Eu não entendi, pelo menos, o que ele está querendo dizer aqui. Será que, só um chute aqui, claro que uma opinião mais informada vai ser mais competente para explicar. Será que ele está trazendo a ênfase para a imagem como reflexo e não como uma parte do divino que talvez os maniqueístas enxergavam na alma humana parte dessa luz divina, entendeu? Como sendo esse próprio bem divino. Mas daí ele traz o contraste, talvez, para enfatizar o reflexo, a imagem, mas não o ser divino em si. Não sei. Pode Só ser. uma... Outra possibilidade que eu pensei aqui é que talvez é uma questão de pontuação, né? Assim, o fato de nós sermos imagem de Deus, porque nós temos a nossa razão, o nosso pensamento, né? E o fato, porque assim, ó, talvez a alma ou o nosso pensar, ou nossa mente, ela é indivisível, né? Alguém já disse, o Oliver Crisp fala, né? A alma é o que a gente tem mais próximo de algo simples, de algo não complexo, porque ela não tem, é difícil, é lógico que ela não é simples como Deus, né? Porque Deus, além de não ser divisível, a sua essência é a mesma coisa que a sua existência. Mas acho que talvez é nesse sentido aqui, acho que talvez foi uma infelicidade na pontuação, mas é só um chute também, né? Porque eu não sei. Joga a bola para os universitários aí. Vou talvez entrar na uma versão em inglês para ver. quando ele fala que ele era impelido a concordar com os enganadores, bem no início do parágrafo. Quando me perguntavam de onde vinha o mal, se Deus era contido numa forma corporal, ou se tinha cabelos e unhas. E ele está falando a questões do Antigo Testamento, né? Então, anota aí 27, Lucas, nesse da Penguin, aí vai ser uma explicaçãozinha, não vai ser só uma referência. Ele fala dos maniqueístas repudiando o Antigo Testamento, e talvez ele dizendo que, na verdade, o Antigo Testamento já revelava algo verdadeiro, que nós somos imagem de Deus. Ele meandra muito, né, cara? Ele fala, a gente comentou já isso, né? Ele faz um fluxo de consciência aí que às vezes é difícil de seguir. Porque como a gente ora, né? Interessante. É. No fundo,
é uma oração, né? Ele começa as confissões como uma oração. Ele termina com uma oração também, né? E acho que o nosso fluxo de oração consciente também é assim, a gente começa no assunto, tá pedindo pela nossa mãe, daqui a pouco a gente está refletindo na igreja e depois nos filhos, assim vai. Ó, em inglês aqui, a tradução que eu tenho aqui é dos Great Books aqui, né? Uhum. Ele fala, nor had I the least notion what it is in us that gives us our being, or what the scriptures mean when they say that we are made in God's image. Então ele não entra na questão da razão aqui, pelo menos nessa tradução. Mas fala do que o que está em nós é o que nos dá o ser. Não sei. Mas a discussão é uma boa conversa. Daí para o final do capítulo, o que chamou mais a atenção de vocês? Alguém fala alguma coisa que eu tive que tirar o fone aqui, eu preciso testar o áudio. Teste. Acho que todo mundo aqui, eu não sei, né? Pelo menos é muito famoso o relacionamento dele com a mãe dele, né? E ele já um retoricista famoso e conhecido percebe que é na simplicidade da oração da mãe dele que a verdade estava para ser encontrada, né? Mas isso para mim chamou atenção. Me chama. Pode falar, né? Não, vai lá. É só ligado com o que o Rafa falou, não sei se vocês chegaram a pontuar isso aí, mas no parágrafo 5, Romano 9, arábico, quando ele está relatando o primeiro contato dele com as escrituras, né? Ele termina falando, meu inchaço repelia a moderação deles e meu acume, a minha inteligência, não penetrava a sua interioridade das escrituras, ele está falando. Eles eram assim para crescer juntamente com os pequenos, mas eu não me dignava ser pequeno, cheio de presunção, me julgava grande. Então é interessante isso, né? Esse caminho da humilhação, assim, ser necessário para você interagir com a escritura, né? E aí o que o Rafa falou, né? O que ele atribui de fato a ser o que trouxe salvação para ele foi a humildade da mãe dele e a simplicidade da oração dela. Uma coisa que eu acho legal é um cara tão letrado e com conhecimento tão vasto ter essa percepção que como a mãe dele foi instrumento naquele momento, né? Após um tempo de reflexão, de uma busca consciente, ele entendeu o quanto que a mãe dele refletiu para que ele chegasse onde ele chegou. Eu acho legal. Acho que isso ilustra a questão da discussão dele sobre sabedoria, né? É uma sabedoria baseada na erudição humana ou na inteligência e capacidade do homem, mas uma sabedoria que é dada, que é o próprio Deus se dando a conhecer, né? Leandro, você ia falar alguma coisa? Me chamou a atenção, eu às vezes eu não reparo, Rafa e Abner, eu tenho uma versão apócrifa de Confissões, então às vezes eu demoro um tempo para saber onde é que vocês estão.
Mas no final se eu não estou enganado aqui, do 8 romano, acho que é 16 arábico, mais ou menos no meio ali. Ele fala, tem um parágrafo que me chamou bastante atenção, a percepção dele sobre contra quem a gente peca e a quem o pecado faz mal, né? Que ele fala que, mas que pecado pode atingir a ti que não és atingido pela corrupção? Vocês acharam onde eu tô? É que a tradução é diferente, né? Uhum. Deixa eu ver se é essa tradução. No 16, mas que atos desonrosos podem ser cometidos em ti e não te corrompem? Então, lê esse parágrafo aí, Lucas, já que você estou com essa versão. E que delitos contra ti a quem não se pode lesar? Tu, porém, punes os pecados que os homens cometem uns nos outros, porque assim eles pecam também contra ti, agindo impiamente contra suas próprias almas. Continua. E a iniquidade mente a si mesma, quando eles corrompem ou pervertem sua natureza, que tu fizeste e ordenaste, usufruindo imoderadamente do que é permitido ou infamando-se pelo que não é permitido, naquele uso que é contra a natureza. Eu gosto dessa ideia, pelo uso daquilo que é contra a própria natureza, né? Eu não sei, me chamou a atenção justamente essa ideia do pecado, ele fazer mal, essa concepção do pecado fazer mal para o pecador, né? Ou ir contra a natureza criada, já que Deus não pode ser atingido pela corrupção, né? É interessante mesmo. Como se ele estivesse falando, Deus, o meu pecado ele só me machuca. Você está além disso. Né? Sim. No fim das contas, você permanece o mesmo, você não muda e eu só acabo machucando a mim mesmo, ou ferindo aquilo que é natural, aquilo que é da natureza da tua criação. Até um ponto interessante em aconselhamento isso, né? Como é que o nosso próprio pecado ele nos atinge diretamente. O tolo sofre com a própria insensatez, né, cara? Geralmente é assim. Talvez ele demore para perceber, mas geralmente Nunca perceba, né? talvez nunca perceba. Acho que é interessante a ideia de que ele fala, como é que ele fala aqui? Tu, porém, os pecados que os homens cometem uns nos outros, né? Peco também contra ti e tal. Acho que é interessante porque se a gente refletir sobre essa questão da natureza, Deus deu uma ordem, né? Quando ele cria, porque ele é criador, ele dá uma ordem. Toda a natureza ela tem uma ordem, né? As coisas vêm de X para Y, de A para B. E quando a gente peca, a gente deturpa essa ordem. Então, por isso também que o nosso pecado não é só contra a gente, mas contra uma ordem que foi estabelecida por Deus, né? Não uma ordem no sentido de um comando, né? Também um comando, também uma ordem no sentido de algo que foi estabelecido e dado, mas algo que está escrito no código, né? Para fazer uma analogia, existe um código, né? Que Deus colocou no computadorzinho do universo. Quando a gente pega, a gente está colocando um vírusinho lá no código, tentando mexer com a ordem daquilo ali. Foi infeliz, né? Não, mas é uma rebelião contra a ordem criada, né? Sim. Eu falar, você é criador, mas você não manda. Deixa eu assumir os direitos de governo das coisas aqui, da minha própria vida, do meu próprio ambiente, das minhas circunstâncias. Isso cria uma série de gambiarras, né? Com certeza, isso é uma bola de neve, né? Você quebra um negócio e você fala, putz, tem que consertar. E você vai tentar consertar, mas
Pô, eu só tenho fita crepe. Aí você passa uma fita crepe. E aí você vai. E ele deixa isso claro depois, né? Ali perto algumas frases depois ele fala: isso acontece quando tu és abandonado, fonte de vida. Ele volta para a questão: se ele é a fonte de vida, ele é a fonte de verdade, então eu sigo a ele. Ele é a fonte de justiça. Ele é o padrão. Ele é ele é o verdadeiro criador e regedor de tudo, né? Que é a frase seguinte. E daí, em contraponto, e por soberba individualista se ama na parte uma unidade falsa. Volta-se a ti, então, pela piedade humilde, e tu nos purifica do hábito dos males. És indulgente com os pecados de quem confessa. Atendes aos gemidos dos prisioneiros e nos livra das correntes que nós criamos para nós mesmos. E não levantarmos contra ti os chifres de uma falsa liberdade, pela cobiça de ter mais e com prejuízo de perder tudo, amando o nosso particular, mais do que tu, o bem de todos. Daí ele volta a discussão para a questão das afeições, né? E você amar mais a si mesmo do que amar a Deus. Mas esse final é um tapa na cara, né? Quando ele tá na questão do egoísmo, amando-se uma parte como se fosse um todo ali, é bem pesado. Mas ao mesmo tempo que tá na cara, tá bem escondido lá dentro, né, cara? Porque, não sei, eu acho que a gente age com tanta certeza e só depois percebe que estava sendo egoísta que eu sempre me impressiono assim com a precisão com que Agostinho bota o dedo assim, isso aqui é o que estava acontecendo. E, enfim, é algo a se almejar ao final da vida, conseguir escrever uma biografia em que a gente consegue traçar as nossas motivações de fato, né? Uma coisa que eu acho legal é que uma leitura dessa transcende o período, né? A gente reflete atualmente diante de diversas circunstâncias que ele passou trocentos anos atrás e quão natural e momentâneo muitas das alegações dele acaba sendo para a gente. Essa é a marca de um clássico, né? Por isso que a gente tem que ler os clássicos são clássicos porque eles transcendem o tempo. Então, se você tiver que escolher entre ler o livro novo que saiu aí da sua editora favorita ou ler um clássico, não titubeie. Vai ler os clássicos. Boa, Os Rafa. estão em domínio público, são mais baratos. O quê? Gutenberg.org, gente. Gutenberg.org, CCL. Mesmo que esse livro que tenha saído agora seja da Fiel, né, Rafa? Mesmo que seja da Fiel, esquece Fiel. Vai ler os clássicos. Eu vou vou cortar esse clipe. Esquece Fiel. Mas é que a Fiel edita muitos clássicos. É verdade também, né? Normalmente da Reforma, né? A Fiel publicou toda a biblioteca João Calvino, né? Dos comentários. Exato. Isso é muito bom. Mas eu vocês vou ter querem que... destacar aí? Antes da Oi? gente fechar? Aliás, você já viu esses comentários em pé, Rafa? Empilhados um em cima do outro? Você já viu meus comentários em pé? Esses comentários de Calvino. Não, da Fiel em pé não, nunca vi. Não, eu vi isso em inglês, cara. Ele dá 1,60 de altura. Não, eu tenho isso lá no meu escritório, na Fiel, inclusive. Ah, tá. Não, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, caraca, velho. É bastante. Aqui no meu escritório ele ocupa alguns megabytes, sabe? E tem search. E tem search, exatamente. Mais alguma coisa que vocês querem destacar aí antes da gente fechar? Ou tá bom assim? Alguma pergunta final?
Tá bom. Eu tenho uma granada para jogar aqui. A gente não vai discutir ela, mas uma das minhas anotações. Lá no parágrafo 3, arábico, 3, isso. Lá no final, ele fala assim: Tu, com efeito, Deus Senhor, que ama as almas, és misericordioso de maneira muito mais pura e incorruptível do que nós, porque não és atingido por nenhuma dor. Eu anotei do lado, será que não. Eu entendo o que ele está querendo fazer, mas será que talvez não é uma transcendência um pouco excessiva? Aonde você está aqui, Lucas? Eu não 3. consegui achar. Parágrafo 3. Você falou no final? Lá no final do parágrafo 3. Quatro arábico. É. O 3 arábico. Desculpa. É o 3? Peraí, que agora eu me perdi. Agora eu tô perdido. É o 3. É tipo assim, antes do 4 arábico. Tá certo, tá Quase certo. nota do rodapé número 5. É logo antes do 4 arábico aí. Pro Leandro e pro Abner, o 3 romano é o final do penúltimo parágrafo. Antes do 3 romano. Não sei, eu acho essa impassibilidade assim, extrema um pouco extrema. Por quê? É uma granada mesmo, hein? Você falou. Não, eu falei que era uma granada, cara. Não sei, cara. O que me levou a pensar isso, na verdade, é que estou aqui trabalhando na igreja, de boa, tentando conhecer as pessoas, uma igreja pequena, deve ter, assim, por volta de 5, 6 famílias, né? E aí, há um mês atrás, morreu o irmão de uma mulher, lá da igreja, de uma senhora. Daí, quarta-feira, morreu o irmão do pastor lá do lado chinês. E na sexta-feira morreu a irmã de um diácono. Então, assim, afetou a igreja inteira, né? Mesmo em quarentena e tal. E aí, não sei, cara, acho que, do ponto de vista pastoral, assim, acho que falar muito de impassibilidade de Deus acaba alienando as pessoas sofrendo, sabe? Eu tô disposto a abrir mão dessa visão, assim, mas o fato de que Jesus sofreu de fato na cruz, eu acho que é uma coisa importante para a gente, né? Então, fica aí. Se a gente for responder a discussão, vai durar mais 1 hora aí. Eu vou deixar o Rafa dar uma frase aí, se ele quiser. Não, eu acho que, assim, cara, é uma é uma questão importante. Eu acho que você está levantando todos os pontos necessários. Agora, a gente tem que levantar também os outros pontos pelo outro lado, né? Porque no final das contas é como você fazer uma cirurgia. Você tem que fazer essa triagem aí, né? No momento, tipo, você vê na Bíblia que tem afirmações importantes sobre o relacionamento de Deus com o mundo e o sofrimento que ele vê, como ele entra, às vezes, nesse sofrimento de uma certa forma com as pessoas. Mas as outras perguntas você tem que responder, você tem que fazer pelo outro lado também, né? Quais seriam as implicações de Deus sofrer, né? Porque o que faria com Deus se ele pudesse ter algum tipo de sofrimento nesse sentido, né? De sofrer essa dor. Acho que na primeira discussão que a gente teve no livro 1, a gente falou um pouco sobre isso, da ideia de que não é que Deus é uma rocha parada lá, que está lá nos céus, que não pode nunca ser movida, mas é que ele está
em todo o tempo realizado, ou actualized, né? Ele está em movimento constante, puro e eterno. E porque ele é esse ser completamente em movimento, constante e puro, qualquer coisa que acontece não faz com que ele se realize ainda mais do que ele é, né? Deus não se realiza, ele não sai de um ponto A para um ponto B de realização, de completude, ou no sentido de sentir dor e ter uma compaixão maior. Ele já tem compaixão na medida maior de todas. Ele Acho já sofreu em todos os... aí, Rafa. A frase é justamente essa, né? És misericordioso de maneira muito mais pura e corruptível do que nós, porque não és atingido por dor nenhuma. Então, ele parece justificar na impassibilidade a questão da misericórdia de Deus ser mais pura e incorruptível do que a nossa mesma. Exato. Toda a discussão dele aí, né, na parte de misericórdia é essa aí, que ele tinha prazer na própria dor, né? Então, eu gostava de sentir aquilo ali, porque aquilo ali me movia de um grau de não sentir alguma coisa para o grau de sentir alguma coisa. E ele vai falar, não, Deus, você já é incorruptível, você não pode ser corrompido para um grau a mais, né? Já está no grau superior de tudo. Mas não significa que ele não tem essa misericórdia, né? Essa misericórdia já é completamente realizada. Mas como o Lucas falou, a gente poderia conversar aqui a noite toda sobre isso, mas é um assunto... Não, e acho que outro ponto, só para fechar, talvez, o outro ponto que o Lucas levantou aí, que é importante, é justamente como Deus em Cristo se faz como nós para sofrer, né? Então, dentro da sua natureza, da sua pessoa encarnada, ele sofre realmente. E daí a gente podia até falar sobre Hebreus, de como ele olha para as nossas dores de maneira tão próxima, né? Por causa da encarnação e da obra expiatória de Cristo na cruz. Mas é isso aí. Conversa boa, mais uma vez. E até mais.